Mas eu topei com essa notícia que é a filosofia existencialista na série. Mas Arthur, filosofia, psicologia, mas será que tem a ver? Por que que você está se colocando enquanto um psicólogo, né? O psicólogo geek, não é o nome do meu canal? Por que que você está se colocando enquanto psicólogo e está aí falando sobre filosofia, ainda mais existencialista, né? Cara, porque filosofia, ela está em muitas coisas, inclusive dentro da psicologia, dentro das ciências como um todo, a gente faz coisas baseadas muito em filosofia, né? A gente tem que ter uma filosofia das ciências, e dentro da psicologia existe uma determinada abordagem que se chama fenomenologia, porque utiliza o método fenomenológico, que é um método de percepção de mundo, de análise de mundo e de realidade, que existe dentro da filosofia. E dentro, né, da fenomenologia, dentro da psicologia, você tem um desmembramento entre a fenomenologia humanista, que é a rogeriana, muitas vezes chamado, né? E aí a gente tem a existencialista, que bebe diretamente da visão de mundo do existencialismo, utilizando a metodologia filosófica que é a fenomenologia, ok? E então a fenomenologia existencialista, ela trabalha diretamente com conceitos do Sartre, do Merleau-Ponty, do Heidegger, da Simone de Beauvoir, né? Então que eram filósofos todos. E aí a gente tem vários psicólogos que acabaram trabalhando em cima disso. A gente tem, por exemplo, Viktor Emil Frankl, que criou a logoterapia. Ele é extremamente existencialista. Tem aquele livro O Psicólogo em um Campo de Concentração, um psicólogo no campo de concentração, né? Porque ele fala como ele criou a logoterapia, ao mesmo tempo falando sobre o que ele passou por ter ficado em Auschwitz durante a questão da Segunda Guerra Mundial, ok? Ele perdeu toda a família nesse processo, ele foi o único sobrevivente do núcleo familiar dele. Ele criou toda uma psicologia em cima disso. E o existencialismo surgiu muito logo depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive, né? A gente tem outros psicólogos, deixa eu me lembrar o nome de um outro que está na ponta da língua aqui, que escreveu, por exemplo, Mentiras no Divã, O Carrasco do Amor e outros livros. Quando Nietzsche chorou também foi dele. Ah, sim, o Irving Yalom. O Yalom, ele é um psicólogo, ele não é um filósofo, mas ele é muito baseado na fenomenologia existencialista enquanto abordagem. Então ele bebe muito disso aqui. Ah, Arthur, por que você está falando disso? Porque quando eu me formei, é, eu era fenomenólogo existencial, eu utilizava essa abordagem. Com o passar do tempo, né, eu sou formado aí há mais ou menos uns 5 anos, eu já atuava na faculdade como fenomenólogo existencial, flertei com o humanismo rogeriano, mas acabei indo mais para o existencialismo no final das contas. Então, eu trabalhei durante a universidade os meus primeiros anos pós-formação enquanto fenomenólogo existencial. Contudo, para mim, a clínica fenomenológica existencial começou a se provar cada vez mais insuficiente, pensando no atendimento dos meus pacientes, no melhor que eu poderia entregar para eles. Então, eu acabei abandonando majoritariamente isso aí, utilizo uma coisa ou outra ainda, e hoje em dia eu acabo utilizando como filosofia de escolha de intervenção na minha prática clínica as práticas baseadas em evidências, a PBE, que é uma coisa que existe em várias ciências da saúde no mundo inteiro, não é só dentro da psicologia, não. E aí eu acabo utilizando muito, na verdade, como minhas principais intervenções, coisas relacionadas a TCC, e as diferentes abordagens, principalmente de terceira linha, né, de análise do comportamento. Mas eu confesso que eu ainda pego uma coisinha ou outra da fenomenologia existencial. E eu preciso dizer que, enquanto filosofia, eu nunca deixei de amar o existencialismo. Se fosse para dizer, talvez, uma das minhas filosofias favoritas, se não a favorita, é de fato o existencialismo. Provavelmente eu iria pelo existencialismo do Merleau-Ponty, que eu acho que é o meu favorito de todos. Eu acho que tanto o Heidegger quanto o Sartre, eles que são um pouco mais famosos, eles têm uns exageros e uns arrobos que têm muito a ver com o que eles estavam passando na época, mas eu curto muito o Merleau-Ponty, né?
Então, o existencialismo é uma linha filosófica que veio muito pensar a existência humana e tem vários preceitos. Eu confesso que eu li os títulos aqui, ok, dos os subtítulos, na verdade, dessa matéria. Então, eu não vou dar muito spoiler sobre o que é o existencialismo, porque eu vou ver como a matéria vai falar e eu vou adicionando ou, se necessário, corrigindo. Espero não precisar corrigir nada, né? Mas eu vou fazendo esses adendos à medida que a gente for falando. E falando o que isso tudo tem a ver com psicologia na medida do possível. Mas, como eu falei, o existencialismo surgiu nesse contexto de, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, dentro da Europa. Como vocês devem notar, a gente tem nomes alemães, tem nomes franceses, né? Sartre, John Paul Sartre, né? Pô, Heidegger, né? Pô, super alemão, outro francês ali, né? Então você percebe, né? Merleau-Ponty, nossa, Ponty ficou meio exagerado aqui, mas tudo bem. Então a gente tem nomes aí que são todos muito fortes, né? Desses países que estavam participando da guerra. Então foi um cenário onde houve muita morte. E a gente começou a questionar a vida, a existência, né? O que a gente está fazendo aqui, o significado das coisas, questão até de responsabilidade e autorresponsabilidade, ok? É, e alguns foram até um pouco extremos, porque passaram por coisas muito tensas no meio de tudo isso. Então, esse foi o cenário, né? A gente está falando de autores que escreveram em países que foram devastados pela guerra, né? A França, Paris, a capital, foi dominada pelo Hitler em determinado momento, né? Então, foram pessoas que foram muito marcadas por tudo isso. O Sartre, ele participou de certa maneira da resistência, já o Heidegger, ele estava junto na questão de um apoiador do partido nazista. Imagina, cara, dos caras dos dois lados ali, né? E acabam fazendo filosofias que todas acabam sendo vistas hoje em dia como existencialistas. E eu quero deixar bem claro, essa visão de quem é existencialista era controversa já na época. Vários dos principais existencialistas odiavam ser chamados de existencialistas.